Durante décadas, a humanidade acreditou que já entendia como os planetas funcionam: mundos rochosos, gigantes gasosos, atmosferas previsíveis, categorias organizadas como peças de um enorme catálogo cósmico. Cada nova descoberta parecia apenas preencher espaços vazios dentro de algo que já fazia sentido. Então, Quacoa apareceu quando o telescópio espacial James Webb Space Telescope começou a analisar esse planeta distante. Os cientistas tentaram classificá-lo como fazem com qualquer outro mundo já encontrado. Mas algo estranho aconteceu. Quacoa não se encaixava completamente em nenhuma categoria desconhecida. Sua atmosfera parecia contraditória. Sua temperatura não seguia padrões esperados. Sua composição química criava conflitos entre diferentes modelos planetários usados há décadas pela astronomia moderna. Era como se o planeta estivesse quebrando regras ao mesmo tempo. E isso criou um problema perigoso para a ciência. Porque talvez Quacoa não seja apenas um planeta estranho. Talvez ele revele algo muito maior. A possibilidade de que nossa compreensão sobre os mundos do universo ainda seja superficial demais. Carl Sagan dizia que a ciência é uma forma de humildade organizada. E talvez poucas descobertas tenham deixado essa humildade tão evidente quanto Quacoa. O James Webb foi criado para enxergar o universo com uma precisão nunca antes alcançada pela humanidade. Só que, quanto mais ele observa certos mundos, mais percebemos algo desconfortável. O cosmos talvez seja muito mais caótico do que imaginávamos. E existe uma consequência perturbadora nisso. Se Quacoa realmente representa um tipo de planeta que ainda não compreendemos, então talvez existam milhares de outros mundos semelhantes escondidos pela galáxia. Mundos que passaram despercebidos durante séculos porque simplesmente não esperávamos que algo assim pudesse existir. Talvez o universo nunca tenha seguido as categorias criadas pela mente humana. Talvez nós apenas tenhamos simplificado demais algo infinitamente mais estranho. O planeta que não cabia em nenhuma categoria. Desde o início, Quacoa criou um problema básico para os astrônomos. O planeta parecia possuir características pertencentes a diferentes tipos de mundos ao mesmo tempo. Parte dos dados sugeria um planeta rochoso, outros indicavam uma atmosfera densa, semelhante à de gigantes gasosos. A temperatura também não ajudava. Algumas regiões pareciam extremamente quentes, enquanto outras apresentavam padrões incompatíveis com aquilo que os modelos tradicionais previam para um planeta daquela posição orbital. Normalmente, a astronomia consegue classificar mundos distantes usando tamanho, densidade, atmosfera e comportamento térmico. Mas Quacoa resistia a qualquer definição simples. Era como tentar montar um quebra-cabeça usando peças de imagens diferentes. E quanto mais os cientistas analisavam os dados enviados pelo James Webb Space Telescope, mais desconfortável a situação ficava. Porque talvez o problema não estivesse no planeta. Talvez estivesse na forma limitada, como a humanidade aprendeu a organizar o universo. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que deseja a grande ilusão da astronomia moderna. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que classificar planetas era suficiente para compreendê-los. Criamos categorias organizadas, nomes técnicos e modelos que pareciam explicar quase tudo: planetas rochosos, gigantes gasosos, superterras, mini-Netunos. Era uma maneira eficiente de transformar o caos do universo em algo previsível para a mente humana. Mas Quacoa começou a mostrar uma falha perigosa nessa lógica. O universo não possui obrigação alguma de respeitar nossas classificações. Talvez essas divisões existam apenas porque o cérebro humano precisa simplificar aquilo que é complexo demais para ser totalmente entendido. Neil deGrasse Tyson costuma dizer que o cosmos é indiferente ao que faz sentido para nós. E Quacoa parece provar exatamente isso. O planeta apresenta características misturadas, comportamentos contraditórios e padrões atmosféricos difíceis de encaixar em qualquer definição tradicional. Pela primeira vez em muito tempo, a astronomia moderna começou a perceber algo desconfortável. Talvez os planetas reais sejam muito mais estranhos do que os modelos criados pela humanidade. O James Webb encontrou um mundo em transição. Uma das hipóteses mais inquietantes sobre Quacoa sugere que talvez estejamos observando um planeta em transformação, não um mundo estável e definido.
mas um planeta atravessando mudanças violentas em tempo real. Parte da atmosfera parece escapar para o espaço, enquanto outras regiões acumulam calor de forma extrema. Alguns cientistas acreditam que a estrela próxima esteja alterando lentamente a estrutura química do planeta. Quase como se Kwaku estivesse sendo remodelado diante dos olhos da humanidade. Isso tornaria essa descoberta ainda mais rara. Porque encontrar um planeta já é difícil, mas observar um mundo em processo de mudança profunda seria algo extraordinário. Brian Cox costuma lembrar que o universo está vivo em escalas de tempo gigantescas. Estrelas nascem, planetas colapsam e sistemas inteiros evoluem lentamente no silêncio do espaço. Talvez Kwaku represente exatamente isso, um instante raro em que a humanidade conseguiu observar um planeta deixando de ser aquilo que era para se transformar em algo completamente novo. O planeta que quebrou as simulações. A astronomia moderna depende de simulações para entender o universo. Supercomputadores analisam temperatura, gravidade, composição química e comportamento atmosférico para prever como um planeta deve funcionar. E quase sempre esses modelos funcionam com precisão impressionante. Mas Kwaku começou a gerar um problema raro. As simulações não conseguiam reproduzir corretamente os dados observados pelo James Webb Space Telescope. Algumas previsões indicavam uma atmosfera instável demais para sobreviver. Outras sugeriam temperaturas incompatíveis com a radiação recebida pela estrela próxima. Era como se o planeta ignorasse parte da lógica matemática usada para explicar mundos distantes. Isso criou um desconforto silencioso entre os pesquisadores. Porque quando observação e teoria entram em conflito, a ciência precisa aceitar uma possibilidade inevitável. Talvez exista algo importante faltando em nosso entendimento. E quanto mais os modelos falhavam, mais Kwaku deixava de parecer apenas um planeta estranho. Ele começava a parecer um limite real da compreensão humana. Talvez existam milhares de Kwakus ocultos. A descoberta de Kwaku criou uma pergunta ainda maior do que o próprio planeta. E se ele não for raro? Durante décadas, telescópios antigos observavam o universo com limitações enormes. Muitos mundos distantes apareciam apenas como sombras vagas escondidas na luz de estrelas gigantescas. Mas o James Webb Space Telescope mudou isso. Pela primeira vez, a humanidade consegue analisar atmosferas planetárias com um nível de detalhe quase absurdo. E talvez estejamos começando a enxergar uma população inteira de mundos que antes permanecia invisível. Planetas híbridos, atmosferas caóticas, estruturas térmicas impossíveis. Mundos que nunca entraram nos nossos modelos porque simplesmente não sabíamos que eles podiam existir. Isso muda completamente a escala do problema, porque Kwaku deixa de ser uma anomalia isolada e passa a representar algo muito maior. Talvez o universo esteja cheio de planetas estranhos esperando para serem descobertos. E talvez a astronomia moderna tenha acabado de perceber o quão pequena ainda é diante do cosmos. O universo é mais estranho do que nossa inteligência. Talvez Kwaku não tenha mudado apenas o que sabemos sobre planetas. Talvez ele tenha mudado a maneira como enxergamos nossa própria inteligência. Durante séculos, a humanidade acreditou que estava lentamente decifrando o funcionamento do cosmos. Cada descoberta parecia aproximar nossa espécie de uma compreensão definitiva sobre o universo. Mas Kwaku trouxe de volta uma sensação antiga e desconfortável. A de não entender completamente aquilo que estamos vendo. Carl Sagan dizia que somos uma forma do universo conhecer a si mesmo. Só que descobertas como essa revelam algo perturbador. Talvez o cosmos seja complexo em um nível muito maior do que a mente humana consegue alcançar. O planeta não destruiu as leis da física. Ele destruiu a ilusão de que já compreendíamos todas elas. E talvez essa seja a parte mais fascinante da descoberta, porque o universo continua fazendo aquilo que sempre fez desde o início dos tempos, lembrando a humanidade que ainda somos pequenos diante da vastidão e do mistério do espaço. Se Kwaku já foi capaz de abalar tudo o que acreditávamos saber sobre os planetas, imagine o que ainda está escondido nas regiões mais profundas do universo. Inscreva-se no dossiê espacial para continuar explorando os mistérios mais perturbadores do cosmos. E comenta aqui embaixo. Você acha que a humanidade realmente entende o universo?
Ou estamos apenas começando a enxergar o desconhecido?